Tá bem baixinho. Tá bem baixinho, mas vai melhorar. Complemento nominal e agente da passiva. Olha só, nós temos os termos essenciais da oração. Todo mundo consegue ver o meu quadrinho? Sim. Essenciais, sujeito e predicado. Termos integrantes, complementos verbais, complemento nominal, agente da passiva. Termos acessórios, a gente tem adjunto, adnominal, adjunto adverbial e aposto. A gente vai estudar hoje os termos integrantes que a gente chama de complemento nominal e de agente da passiva. Nós já vimos complementos verbais, então hoje a gente vai dar sequência ao estudo do complemento nominal e do agente da passiva, que são termos integrantes. Nós temos os termos integrantes, complementos verbais, que são os objetos direto, objeto indireto e o complemento nominal. E o agente da passiva. A gente tem um fígado aqui, né? Complemento nominal. O que seria o complemento nominal? Complemento nominal é a informação que completa o sentido de um nome. Complemento nominal é a informação que completa o sentido de um nome. Esse nome, ele pode ser um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Então, complemento nominal é a palavra, é o termo que completa o sentido de outra palavra, que não seja verbo. Então, se não completar o sentido de um verbo, ele vai completar o sentido de um nome. Quando a gente estuda complemento verbal, a gente vê que o complemento verbal ele completa o sentido de verbo. E o complemento nominal ele completa o sentido de nome. Então, vamos aos exemplos. Frituras fazem mal ao fígado. Quando a gente fala frituras fazem mal, parece que essa palavra precisa de um complemento. E aí a gente vê lá no final, ao fígado. Ao fígado completa o sentido do adjetivo mal. Então, frituras fazem mal ao fígado. Frituras fazem mal ao fígado. Mal é um adjetivo e ao fígado é o nosso complemento nominal. Estamos ansiosos com a sua chegada. Com a sua chegada, completa o sentido do adjetivo ansiosos. Estamos ansiosos. Estamos ansiosos com o quê? Com algo. Nesse momento, nós estamos ansiosos com a sua chegada. Então, com a sua chegada é um complemento nominal que completa o sentido do adjetivo ansioso. Alguém tem notícias dela? Dela completa o sentido do substantivo notícias. Dela completa o sentido do substantivo notícias. Então, dela seria o nosso complemento nominal. Fique perto de mim. Perto é um nome. Nesse caso, ele é um advérbio. Então, de mim completa o sentido do advérbio perto. De mim é o complemento nominal. Música alta faz mal aos ouvidos. Mal é um advérbio. Aos ouvidos completa o sentido da palavra mal. Música alta faz mal a quem? Aos ouvidos. Olha aí o menininho aí, ó, tapando os ouvidos aí, né, com um fone de ouvido. Será que ele tá com um fone de ouvido muito alto? Será que essa música tá fazendo mal para ele? Música alta faz mal aos ouvidos. Aos ouvidos é o complemento nominal do nosso advérbio mal. Estavam radiantes com as suas notas. Estavam radiantes com as suas notas. Com as suas notas completa o sentido da palavra radiantes, que é um adjetivo. Então, nós vimos aqui palavras que completam o sentido de... A gente viu o complemento nominal completando nomes, né?
que seja ele substantivo, adjetivo ou advérbio. Essa outra parte aqui, eu não vou explicar agora, eu vou deixar para a gente estudar essa parte aqui quando a gente for analisar o que é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, tá? Para que vocês não se confundam agora. Então, vamos lá. Aqui outra coisa. O povo está necessitado de vacina. De vacina completa essa palavra necessitado. Então, o povo está necessitado de alguma coisa. De quê? No momento atual que a gente está vivendo, o povo está necessitado de vacina completa o nome necessitado, a palavra necessitado, que é um complemento nominal, de vacina, complemento nominal. O aqui é um adjunto adnominal, que está acompanhando um substantivo. Adjunto adnominal a gente já estudou. Agora vamos aqui para outra questão aqui do complemento nominal e do adjunto adnominal, que é bem confusa. Observação. Olha aqui nessa oração. A pergunta do repórter foi perigosa. E eu tenho a pergunta ao repórter foi perigosa. Eu tenho dois substantivos. Pergunta na primeira oração e pergunta na segunda oração. Ambos são substantivos abstratos. E aí o que vem depois dessa palavra é o quê? Do repórter e a outra ao repórter. Como que eu sei que uma é complemento e a outra é adjunto adnominal? O adjunto adnominal, ele fica junto do termo, ele fica do ladinho dele. Só que nesse caso aqui, a gente confunde um pouco, porque olha aí a diferença. Ó. A pergunta do repórter foi perigosa, a pergunta ao repórter foi perigosa. A mudança de um para o outro é de uma preposição, que faz toda a mudança da nossa frase, do nosso sentido. Quando a gente fala a pergunta do repórter, a gente quer dizer que a pergunta pertence ao repórter, é posse do repórter. Então, quando a gente se refere a um substantivo abstrato e o termo que vem posterior a ele, que é do repórter, vem no sentido de posse, a gente tem um adjunto adnominal. Já no segundo exemplo, a pergunta ao repórter foi perigosa. A pergunta a quem? Ao repórter. Tá vendo? A pergunta, nesse caso aqui, ela vem completando, aliás, ao repórter, vem completando o meu substantivo abstrato pergunta. Pergunta ao repórter. O repórter, nesse caso aqui, ele está sofrendo, ele está recebendo, ele é um passivo. Ele recebe essa pergunta foi feita para ele. Então, observem aqui que a gente tem essa diferença aqui de complemento nominal e adjunto adnominal. Adjunto adnominal, posse. Complemento nominal, sofre. Adjunto adnominal, posse. Complemento nominal, sofre. Adjunto adnominal, posse. Complemento nominal, sofre. Aí depois a gente vai fazer exercício só sobre esses dois tipos aí, para vocês entenderem melhor. Antes de passarmos para os exercícios, vamos aqui a outro termo integrante, que é o agente da passiva. Agente da passiva é um termo preposicionado, que pode ser a preposição a, de, por, pelo, ligado a um verbo no particípio, ocorrendo na voz passiva analítica. Então, eu tenho uns exemplos. A casa foi queimada pelo fogo. Pelo fogo é meu agente da passiva. O brinquedo foi destruído por ele. O brinquedo foi destruído por ele. Por ele é o meu agente da passiva. O carro é movido a gás. O carro é movido a gás. A gás, o meu agente da passiva. A loja foi cercada de ladrões. De ladrões, agente da passiva. O que é o agente da passiva? É um termo preposicionado. Olha as preposições aí, ó. Pelo, por, a, de, ligado a um verbo no particípio.
e ele vai ocorrer sempre na voz passiva analítica, tá? Vocês precisam saber o que é voz passiva e o que é voz ativa. Vamos lá revisar o que é voz ativa. A voz ativa, ela é... Olha aqui um exemplo. Carlos quebrou o copo. Aqui a gente tem uma voz ativa, Carlos. Ele pratica ação, ele é um sujeito agente, ele age, ele faz essa ação de quebrar o copo. Então, Carlos quebrou o copo, a gente tem um sujeito, verbo quebrou o copo, nosso objeto. Que seria o complemento verbal, né, pessoal? O complemento do verbo. Então, o objeto, ele é complemento do verbo. Se eu fosse analisar ainda mais profundamente, a gente tem aqui um verbo que tem o verbo transitivo direto, quem quebra, quebra algo ou alguma coisa. Ele quebrou o quê? O copo. O copo, meu objeto direto, completando o meu verbo, o sentido do meu verbo. Agora tá, passei para a voz passiva analítica. Como que eu faço isso? O que era sujeito vira agente da passiva, o que era objeto vira sujeito. E o verbo, ele vai ser acrescido de um outro, para que ele tenha, de um outro verbo, mais o verbo principal no particípio. O verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. Então, tem aqui. O copo, sujeito. Foi quebrado, a gente tem a locução verbal. Por Carlos, a gente está passivo. O copo foi quebrado por Carlos. O copo, sujeito. Foi quebrado, locução verbal. Por Carlos, a gente está passivo. O meu sujeito virou agente, o meu objeto virou sujeito. Voz ativa tem um sujeito, verbo, objeto. Voz passiva tem um sujeito, o verbo também, né, que seria uma locução verbal, e a gente está passivo. Da ativa para passiva, o meu objeto vira sujeito, o meu sujeito vira agente da passiva. Voz ativa, o meu objeto vira sujeito. Voz ativa, o meu sujeito. Para a voz passiva, o meu sujeito vira agente da passiva. Então, aqui no caso, na oração da voz passiva, por Carlos, ele vai ser o agente da passiva. Ô, professor, Oi. então no caso, inverter, né? Que é praticamente a mesma coisa. Oi? Então é só eu inverter, né? Na verdade, o que eu vou querer que você saiba? Quem é o agente da voz passiva? Por quê? Na voz ativa, a gente não tem agente da passiva. A gente tem um sujeito que ele vai ter uma ação, ele vai praticar uma ação. A gente só vai ter agente da passiva quando a gente falar de voz passiva. Então, eu vou te dar uma oração na voz passiva e você vai me dizer o que é, quem é o agente da passiva nessa oração. Então, aqui, o copo foi quebrado por quem? Por Carlos. Por Carlos é o meu agente da passiva. Ó, o aluno entregou a atividade. Eu tenho aqui a frase, o aluno entregou a atividade. O aluno seria o meu sujeito, o verbo entregar, a atividade seria o meu objeto. Fiz a transposição da voz ativa para a voz passiva. A atividade foi entregue pelo aluno. Pelo aluno vai ser o meu agente da passiva. E a atividade virou o meu sujeito. Então, a atividade foi entregue pelo aluno, agente da passiva, pelo aluno. Então, o que eu quero que vocês saibam com a aula de hoje? Primeiro, identificar quem é o agente da passiva e identificar o que é um complemento nominal. Todo mundo entendeu o que é um complemento? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like. Se você gostou da nossa aula, dê um like. Se você não gostou, dê um like também, por favor. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.